Já estamos de volta, começando o nosso quadro Comportamento de hoje, que vai tratar sobre um assunto bastante atual, né? Que a gente já até estava falando aqui recentemente, agora no primeiro bloco. Mas esse assunto é também um pouco triste, sabe? Porque nas redes sociais a gente vê o fenômeno da comunicação violenta se tornar frequente e até mesmo aceitável. Postagens, vídeos e comentários com xingamentos, quem nunca viu, né? A internet seria uma terra sem lei? Será? Muitas vezes a justiça prova que não, viu? Já tem até leis específicas para a internet, tá? Porque a gente não pode extrapolar realmente os limites, né, do bom senso e nos tornamos pessoas mais agressivas, né? Como conviver nesse ambiente muitas vezes hostil e desrespeitoso, né, que pode ser a internet? Como é que a gente pode ser, né? É isso aí. A gente hoje está recebendo o psicólogo Denis Isaac, que veio aqui explicar o fenômeno da comunicação violenta nas redes sociais. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ao nosso programa. Denis. Hoje a gente vai falar, a gente estava falando no primeiro bloco do lado bom, né? Que a gente gosta de o empreendedorismo, divulgar as redes sociais, né? Tem uma ferramenta de trabalho ali mesmo no Instagram, mas agora a gente também tem que falar desse lado negativo, porque como tudo na vida, tem o lado positivo e o lado negativo. Mas antes da gente começar a nossa conversa, tirar as nossas dúvidas, vamos rodar um VT para vocês com uma matéria bem legal sobre esse assunto. Em sua mente quando você pensa na palavra violência? Agressões físicas, brigas, crimes, guerras, armas de fogo? Existe uma forma de violência que geralmente não chamamos de violência e sobre a qual não ficamos tão chocados e preocupados, mas que é tão destrutiva quanto qualquer outra: a comunicação violenta. Invalidar a liberdade de opinião, incitar ao ódio são formas de violência. Certos tipos de insinuações e piadas são violência. Atire a primeira pedra quem nunca viu algum comentário racista, preconceituoso, abusivo e constrangedor nas redes sociais. O mundo virtual não é um universo à parte que não tem nada a ver com a vida real. As redes sociais são parte da vida da maioria das pessoas e não podemos negar isso ou fingir que não tem importância. Um dos casos recentes mais notórios foi o do comediante Danilo Gentili, que fez um vídeo para atacar a deputada federal Maria do Rosário, do PT, no Rio Grande do Sul. As imagens mostram Danilo rasgando uma notificação extrajudicial enviada pela deputada para que o apresentador parasse de publicar conteúdos relacionados à filha dela, menor de idade. O apresentador coloca os papéis rasgados dentro das suas calças e novamente no envelope para envio à Câmara. Para Maria do Rosário, são atos ofensivos e obscenos que incitam ódio e a violência contra sua pessoa. As pessoas se comunicam, espalham informações, influenciam umas às outras, trabalham, debatem opiniões. É preciso encarar e falar sobre isso. Apesar de as redes sociais estarem sendo usadas para muitas coisas boas, os discursos de ódio nesse meio estão cada vez mais comuns. É uma forma de violência que está se espalhando e sendo encarada como algo normal. Tá aí, gente. Tá aí, gente, né? Um assunto bem polêmico, é por isso que a gente está recebendo, né, o psicólogo Denis Isaac, que vai falar sobre essa situação, né? Porque, como a gente diz, às vezes a gente acha que a internet é uma terra sem lei, mas que na verdade não. É justamente por situações como essa que existem hoje, inclusive, leis específicas que punem as pessoas que agridem as outras verbalmente, em vídeo ou sei lá, né? E a gente está vendo, infelizmente, que o número vai crescendo cada vez mais, né? O número de brasileiros aí intolerantes na internet, ou no Instagram, ou no Facebook, com comentários racistas, preconceituosos. Por que isso está acontecendo? Então, primeiro, extremamente importante é desmistificar essa ideia realmente, é desconstruir essa ideia de que a internet é uma terra sem lei, né? Como você mesmo já disse, já existem leis, existem mecanismos, inclusive, de se encontrar mais facilmente as pessoas que cometem esse tipo de crime. Então, nesse sentido, entendido isso, né, a gente pode analisar o fenômeno de diversas formas. A gente pode olhar, por exemplo, à luz do que a gente chama da psicologia evolucionista, onde a gente entende que existem mecanismos, certo, universais em toda espécie, certo? E um desses mecanismos nós chamamos de etnocentrismo, que seria o favorecimento de um grupo em detrimento da indiferença ou hostilidade ao grupo rival, certo? Legal. Além disso,
a gente pode olhar o fenômeno de outras formas, do ponto de vista histórico, social e mesmo cultural, né? A gente acabou de ver um exemplo onde uma pessoa, um apresentador, onde tem um grande poder de mídia, né? Ou seja, uma grande influência sobre as pessoas, tem um comportamento extremamente agressivo, né? Se comunica de forma extremamente agressiva. E uma prova de que essa terra não é uma terra sem lei é justamente isso. Ele já estava justamente sendo notificado, né? Exato. Inclusive tem uma lei específica que aconteceu justamente por causa das fotos da Carolina Dickmann que vazou, né? Vazaram umas fotos íntimas dela e aí muita gente mobilizou contra e tudo mais e aí surgiu uma lei específica para esse tipo de crime, né? É bom ver isso também, né? Porque a internet, a gente não pode favorecer essa intolerância, né? Sim. Não só o surgimento de novas leis, né? Mas a própria mudança cultural, de um ponto de vista cultural, é extremamente necessário. Porque, na verdade, a internet e as redes sociais, elas vêm se demonstrar como uma plataforma, né? Uma extensão da sociedade. Ali é algo extremamente real. As pessoas que estão cometendo os crimes e as pessoas que estão sofrendo com os crimes são pessoas reais. E as consequências, elas são reais. O problema é esse, é que quem está protegido aí atrás da sua tela, do seu celular, né, do seu smartphone, não acha que ninguém está vendo, que ela não vai ser pega. Acontece que ali a coisa é humana, gente. É a internet, mas é todo mundo humano, igual a você, que às vezes solta por aí o seu discurso de ódio. Por quê? Né, que está tão frequente. As pessoas hoje em dia, elas estão com mais ódio no coração ou é porque elas estão do mesmo jeito, só que antigamente não tinha internet? Então, é justamente esse é um dos pontos, né? A internet, ela vem, na verdade, impulsionar a comunicação, certo? Ela vem ali para dar aquele impulso, ou seja, tornar as pessoas mais visíveis, né? Ou seja, o seu discurso ele é visto por centenas de milhares de pessoas. Não fica mais naquele ambiente restrito. E esse distanciamento, na verdade, tem uns trabalhos que demonstram que esse distanciamento, esse não contato, essa noção de eu estou protegido, eu estou no meu canto, ela realmente tende a fazer com que as pessoas expressem mais esse discurso de ódio. Porém, a problemática vai bem além disso, né? A problemática ela vai além disso no sentido de que a partir do momento em que, por exemplo, líderes políticos, líderes religiosos, apresentador de TV, como no caso, começam a manifestar opiniões de ódio, discursos em que, de certa forma, acaba criando uma classe ou classes de pessoas descartáveis, diríamos assim, porque, na verdade, é isso que o discurso vem trazer, na verdade, acabar criando a determinada classe de pessoa não merece nem ao menos existir, né? Como a gente vê em alguns discursos. E isso é amplamente aplaudido, né? Ainda tem aquele reforço, o compartilhamento, a curtida. Sim. As pessoas se sentem mais fortes, Exatamente. parece, né? É uma questão assim que é interessante. A internet ela realmente trouxe a questão da democratização da comunicação, onde realmente muitas pessoas têm voz ali dentro e que isso é importante. Porém, a gente tem que ter cuidado, porque não é porque você tem voz que você pode falar tudo, não é porque você está ali na internet que você pode agredir alguém. Então, assim, tem que prestar um pouco de atenção nisso, né? A democratização da comunicação é muito importante porque existem diversos veículos, diversas pessoas que precisam de voz realmente na sociedade e hoje a sociedade está inserida ali na internet, é onde os negros eles podem mostrar um pouco sobre sua história cada vez mais e acabar com o racismo, né? E entre outras questões também. E o objetivo da comunicação é criar algum tipo de troca, de escuta saudável realmente, né, ali dentro, né? Como é que a gente pode se livrar desse tipo de comportamento na internet? Então, a comunicação ela vem realmente para, na verdade, as redes sociais, a internet, ela vem para impulsionar, como já disse, a comunicação. E a comunicação ela tem esse objetivo. Ela por si só, ela já deu um impulso muito grande na humanidade, né? Mudando as formas de relacionar, de se relacionar, as formas de lidar com o outro. E quando a gente se trata das redes sociais, e principalmente nos tempos atuais, é extremamente necessário a atitude realmente combativa. Sim.
combater o discurso de ódio de forma também não tão agressiva, mas que haja um combatimento, como eu posso dizer, não ficar num estado mais de aceitação, por mais que o discurso violento ele visa isso, né? Ele visa coibir a ação do outro. Ele visa menosprezar, inferiorizar, fazer com que o outro se sinta menor. Ou seja, o objetivo do discurso de ódio ele é opressivo, oprimir o outro. Sim. Ou seja, oprimir determinados grupos, evitar que determinados grupos, como podemos citar o grupo LGBT, o grupo de mulheres, o grupo trans, por exemplo, tenham seu espaço. Sim. E porque seus direitos garantidos. Esses direitos, eles veem que o movimento está crescendo, que esses movimentos estão crescendo, então eles acham que é uma forma de tentar reduzir, né, de abafar isso. Mas que bom que essas situações estão tendo finais felizes, por exemplo, né? A gente tem um caso bem próximo, que é a apresentadora Maju, que, né, lá do Jornal Nacional, que ela foi alvo de críticas e de muito racismo por ser uma apresentadora negra, né? E as pessoas que xingaram ela na internet foram presas. Então, sim, assim, a gente... Que bom que a gente tem o lado bom, né? É tão bizarro, né, gente? Mesmo. Parece que a gente está em que ano, pelo amor de Deus? A gente em pleno século XXI, 2017. Thaís Araújo também foi alvo de várias... As pessoas sofrem racismo. É impressionante, é triste, né? É triste, sim. Por isso que a gente precisa falar sobre isso, né? Para desmistificar essa questão, assim. Não é porque você tem ali a internet que você pode fazer qualquer coisa ou falar qualquer coisa. Tem que ter uma educação, né, em determinadas formas. Sim, e na verdade, é como a gente já vem conversando, né, e a internet, na verdade, é uma expressão de como a sociedade pensa, na verdade. Está andando. Ou seja, se a partir de um momento, se você percebe que determinados líderes, determinadas pessoas passam a promover o discurso de ódio, ou seja, criar aquela classe realmente de pessoas como se fossem descartáveis, é porque algo na própria sociedade que sustenta esse discurso está errado. Sim, é verdade. Olha só, você pode participar desse bate-papo através das redes sociais, como a gente está falando aqui, no @TVFeliz no Instagram. Só amor, viu, e gente? TV Nada Feliz de ódio, só oficial amor. no Facebook. Você também pode participar através do nosso WhatsApp, né? O nosso Zap 981056955. Quais as dificuldades na comunicação entre as pessoas nos tempos de hoje? Então, as dificuldades, na verdade, são muito relacionadas a diversos fatores. Primeiro, a gente sempre traz a questão da educação da sociedade em si, realmente, né? Sabe quando a gente escuta dizendo que a educação é a solução, né? Na verdade, a educação começa como uma solução para tudo, inclusive para uma melhor comunicação, uma melhor interação entre as pessoas. E a gente vê, na verdade, que se tratando das redes sociais, elas vêm, na verdade, modificar muito as relações das pessoas, né? Do casal, da outra vez que a gente falou sobre ciúme, a gente viu um pouco como as redes sociais, os aplicativos, eles vêm modificar o comportamento, né? Aumentar o comportamento de vigília, aumentar diversos tipos de práticas, muitas vezes agressivas e abusivas, certo? Então, a dificuldade, quando a gente fala na dificuldade, a gente tem que ir na raiz da dificuldade, certo? Que a raiz da dificuldade é realmente bem voltada para a educação e para a forma como a sociedade está estruturada em si. É possível identificar um perfil de uma pessoa que seja mais agressiva? Se, por exemplo, ela sofre de algum problema psicológico, ela tem uma tendência a ser também agressivo ou ter algum comportamento negativo na internet? Não, a gente não pode generalizar, certo? E dizer que quem tem algum tipo de problema psicológico vai tender a ser mais agressivo, vai tender ao discurso de ódio. Na verdade, o que a gente vê, na maioria das vezes, são o que a gente chama de cidadãos de bem, né? Exato. Que muitas vezes acabam promovendo esse discurso de ódio. São pessoas saudáveis, que se enquadram dentro de um determinado grupo e criam uma dimensão em que o outro grupo deve ser inferiorizado. Legal. Então, é mais nesse sentido. E a questão, a partir do momento em que
isso passa a gerar um problema para você e você começa a ver que o seu discurso está gerando um problema para o outro, talvez seja interessante procurar um profissional psicólogo, ver qual é a raiz da questão, certo? Agora, Denis, hoje é impossível, é inevitável a gente falar sobre isso. Estamos ali, todo momento, a gente acorda e vai dormir, eu pelo menos com o celular na mão, né? Tem como, seria ideal, seria legal, ou não tem mais como fazer isso? Tentar com que as pessoas ficassem menos viciadas, menos tempo no telefone, ou você acha que isso não vai influenciar? Não é porque a pessoa está sempre ali na internet que vai gerar essa coisa essa dependência, exatamente. Então, a questão da dependência muitas vezes se torna um problema muito grave. Até aqui mesmo, na verdade, por exemplo, eu tenho grupos de pessoas que são realmente dependentes, né? Que sofrem até em algum nível de abstinência, quando fica sem a internet, sem o contato com as redes sociais. Eita, me fala como é que é, sabe? Só pra tipo saber, assim. Um grupo... É um grupo terapêutico. Não, eu tô falando, me fala quais são os sintomas como é que as pessoas ficam, né? Porque eu, pelo amor de Deus, eu sou muito viciada. Elas conseguem ficar, não, mas eu consigo ficar, tipo, de boa, algumas horas. Algumas horas. É uma coisa assim de comportamento que a gente até já conversou aqui no programa sobre isso. Os implantes dentários, eles hoje em dia estão tendo mais... as pessoas estão se preocupando mais com os dentes que até o próprio silicone. Silicone era um dos que mais tinha no Brasil, né? O número é muito alto. Hoje em dia, a questão de você colocar lente de contato nos dentes... Por causa das selfies? Por causa da selfie. Olha só. Hoje em dia, as pessoas estão muito mais preocupadas com a selfie e esteticamente mais falando sobre o rosto do que os seios, que antigamente era muito alto, mas né? Falando sério, assim, quanto tempo para o pessoal de casa saber se é viciado ou não é, se é dependente ou não é? Quanto tem esse tempo determinado de horas que consegue ficar longe? A gente não determina um tempo, certo? Mas a questão a partir do momento em que as redes sociais, a internet e a tecnologia, ele passa a influenciar e a prejudicar na relação, certo? Nas suas relações sociais, nas suas relações com o trabalho, é um sinal de alerta, certo? É aquele negócio de, então vamos parar um pouco, ver qual é o problema, talvez procurar um profissional, o que é mais adequado, na verdade, certo? Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa está num nível, certo, de dependência tão grande que o ficar sem gera uma angústia, um medo, um desespero e até às vezes tender a um estado mais depressivo. Ave Maria, Sim, a gente não deve realmente ficar dependente disso. Denis, a gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa. Mais uma vez, falando sobre comportamento. Volte mais vezes trazendo outros temas pra gente. Okay. Obrigado. Olha, eu só quero falar, pessoal de casa, que se você está assistindo o nosso programa, você ouviu nesse nosso bate-papo com o Denis, né, sobre esses discursos de ódio que o pessoal tem na internet, e até mesmo para blogueiras, não só para apresentadores, né, para o pessoal, não só a questão racial, mas também tem muita gente achando, como a gente tocou nesse ponto, né, que é terra de ninguém ali, que não tem lei, e vai no perfil de pessoas públicas e xingar mesmo, e falar, alimentadas por outros comentários também, já que estão lá, eu vou também arregaçar, as pessoas pensam, né? Deixa isso pra lá, gente. Se não for pra elogiar, se não for pra falar bem, se você não gosta do estilo da pessoa, dá um follow. Tem aquele botãozinho lá, unfollow. Deixa de seguir. É engraçado isso, porque eu sigo algumas blogueiras e eu vejo que elas comentam, gente, para de me seguir se vocês querem só criticar, se vocês querem só ofender. A internet não tá aí pra isso, ao contrário. Tá pra gente ter dicas, pra gente aprender, pra gente olhar fotos legais de pessoas que a gente se identifica, que a gente gosta. Então, se você não gosta, se o seu comentário é negativo, se não é uma crítica positiva, né? Porque existem críticas, claro, que constroem, né? Que são construtivas. Então, deixa pra lá. Não precisa dar sua opinião, não. Dá um follow na pessoa, não olha mais o perfil dela, deixa ela pra lá. Porque ela é tão ser humano quanto você. Então, ela sente ela sente triste. Imagina, eu sempre falo isso, se coloca no lugar da pessoa que tá recebendo aquele seu xingamento,
que não vai ser legal, entendeu? Racismo, homofobia, machismo não vai levar a lugar nenhum, né? Ultrapassadíssimo. Nem acredito, às vezes, quando eu vejo no noticiário que essas coisas existem, né? A gente prefere... acho que é inacreditável, né? Quando a gente vê essas coisas... Então, eu posso dizer até antigas, né? Porque a gente sabe que acontecia muito, mas ver hoje em dia a gente com tanta tecnologia, com tanta informação... Ver o aumento, né? Hã? E ver o aumento E disso, ver, né? infelizmente, eu fico assim em choque. Então, vamos procurar ter mais amor no coração, né? Todo mundo, para que esse mundo realmente seja menos doloroso. Já acontece tanta coisa ruim, É né? verdade. Então, E que se alguém fizer isso, saiba que existem pessoas responsáveis para acabar com isso, né? exatamente. Se você sofre com esse tipo de bullying na internet, de maus Cyberbullying, né? tratos, Já tem até uma Sim, nomenclatura específica para isso, né? Quando o bullying é virtual. procure aí os seus direitos, não deixa isso para menos não, para por baixo não, e também não vai revidar. Eu acho que o melhor realmente é você procurar seus direitos, procurar as leis. Eu tenho certeza que isso vai acabar. Obrigada, tá? Obrigado. Até a próxima.